Nós vamos falar mais dessa situação da comissão da Covid, que ouviu na semana passada por 2 dias o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ontem esteve nas manifestações, é o que o Vig estava comentando. Nós estamos em contato agora com o Ângelo Coronel, que é senador pelo PSD da Bahia. Senador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan. É um prazer, Denise, voltar a conversar com você. Estou à sua disposição para qualquer questionamento ou esclarecimento. Bom, senador, o senhor esteve participando de todo o questionamento também ao ex-ministro Pazuello. Ele deu explicações à questão de máscara, do posicionamento dele. Como é que o senhor vê a situação do ministro? Ele já havia a discussão dele ser reconvocado, né, talvez até para um confronto aí com declarações de outros que também foram questionados, já participaram aí da CPI, e agora a presença dele ontem sem máscara, que foi uma das explicações que ele deu à CPI. Olha, Denise, meus caros ouvintes da Jovem Pan, o que o ex-ministro Pazuello fez ontem no Rio de Janeiro foi um autêntico absurdo. Ele pregou algo na CPI, dizendo que era a favor do uso de máscaras, distanciamento, álcool gel, e ontem, no Rio de Janeiro, num ato político, fez totalmente ao contrário do que ele divulgou na CPMI. É por isso que a CPI tem vários parlamentares que são titulares, que devem votar até quarta-feira, um outro requerimento de convocação do ex-ministro Pazuello, porque eu acho que ele fez ontem uma chacota com a CPI. Porque não é possível, é inadmissível o comportamento do ministro Pazuello na tarde de ontem. Eu não vou nem aqui mais falar do posicionamento do presidente da República, porque ele já vem fazendo isso todos os dias, em todos os locais. Apesar de hoje, Denise, foi uma surpresa muito grande que para o Equador o presidente está portando máscara, ou seja, a proteção do povo equatoriano parece que é mais importante do que o povo brasileiro, porque lá ele protege para não contaminar ou ser contaminado. E aqui no Brasil, o seu comportamento é totalmente diverso. No exterior a situação é diferente. Vale lembrar aquela comitiva que tinha vários integrantes do governo e parlamentares que esteve em Israel, e lá eles também utilizaram máscara, inclusive foram repreendidos em alguns comportamentos aí de não manter o distanciamento. No exterior, outros países levam muito a sério essa questão da utilização de máscara, principalmente. De isolamento tem alguns que têm até flexibilização maior, mas máscara é uma coisa importante quando as pessoas têm esse contato direto. Agora, o senhor que tem acompanhado muito de perto essas discussões da CPI, o senhor vê condição disso ter algum resultado prático e não acabar em pizza? Olha, Denise, eu não estou te ouvindo, sua voz está chegando picotada, não deu para ouvir a sua pergunta. Por favor, se pudesse novamente perguntar, eu te agradecia. O senhor está me ouvindo bem agora? Está meio picotando. Vamos tentar acertar então o som para que o senador possa ouvir a minha pergunta. Eu estava falando a respeito das discussões em torno da CPI mesmo, de possíveis resultados que possam ser obtidos. Senador, agora sim? Ok. Então, o que eu estava perguntando, o senhor que está acompanhando de perto todas essas discussões, participando mesmo da CPI, o senhor vê condições de se produzir algum resultado efetivo, de a CPI não acabar em pizza? Olha, existe hoje no Brasil uma torcida que está simplesmente pregando que a CPMI não vai trazer nenhum resultado positivo para o país. Eu tenho uma concepção diferente. Só termos a CPI instalada já está forçando o governo a adquirir vacinas com mais rapidez. Apesar que nós estamos aí com problemas da Sputnik V na Anvisa, que até então o presidente, no seu depoimento, disse que eram problemas técnicos, mas foi aprovada uma lei no Congresso Nacional em março, a 14124, onde, em caráter excepcional, a Anvisa pode autorizar a entrada de vacinas de outros países sem precisar do seu registro prévio, contanto que essa vacina esteja sendo usada largamente em outros países por agências similares à Anvisa. Então, a gente já vê que temos alguns fatos que está contribuindo. Agora, a questão que também me deixa um pouco temeroso é porque existe também alguns colegas, me desculpe aqui, não é questão de falta de ética, mas alguns colegas também que ficam querendo exacerbam demais, querem fazer até palanque eleitoral visando as eleições do próximo ano. Eu acho que nós temos que focar
na questão da compra de vacinas, na imunização do povo brasileiro, que é o mais importante. Quanto à questão de punir alguém que errou ao longo deste período, isso nós não somos delegacia de polícia, nós não somos nenhuma delegacia. O que vai acontecer é que vai sair um relatório ao final da CPI, propondo indiciamento ao Ministério Público, para que o Ministério Público abra esse processo e que as instâncias dos tribunais possam aí imputar multas àqueles que erraram, imputar multas e sanções àqueles que erraram. Mas o meu foco é fazer com que a gente consiga imunizar com mais rapidez possível o povo brasileiro. Agora, o senhor que tem cuidado aí da CPMI das fake news, como é que vê essa questão das fake news relacionadas à saúde, que nós tivemos muitas, né? Nós vimos inclusive o ex-ministro Pazuello desmentindo, falando de algumas coisas que foram divulgadas, até pela atuação de hackers, mas na verdade nós tivemos aí do lado do governo, né, e mesmo de parlamentares, a divulgação de informações falsas, também relacionadas à saúde. Olha, nós temos algumas frentes de investigação na CPI das fake news. Infelizmente, ela está paralisada em virtude de não termos estrutura para absorver a CPMI, porque ela é mista, são deputados e senadores. Tem dia que tem mais de 100 pessoas, vai ter difícil fazer presencial ou fazer remota enquanto estiver essa pandemia. Mas nós temos frentes lá, Denise, e povo que assiste e ouve a Jovem Pan, que páginas de Facebook com páginas falsas anônimas pregando contra vacinas, canais no YouTube que pregam contra vacinas. Inclusive, já forneci para a Secretaria-Geral da CPI da Covid essas páginas e esses perfis para que se proceda uma investigação para ver se essas pessoas, esses criminosos digitais, ainda estão divulgando a não utilização da vacina por parte do povo brasileiro. Porque já que a CPMI das fake news está paralisada no momento, vamos tentar abrir essa frente na CPI da Covid para que a gente possa banir das redes sociais esses criminosos digitais que estão atentando contra a vida de brasileiros. Agora, como é que o senhor vê a ideia de se ter um projeto para restringir a atuação dos controladores das redes sociais no sentido de proibir, de retirar determinadas postagens? Seria uma legislação diferente aqui no Brasil. O senhor acha que há possibilidade disso ser implementado? Olha, já tem um projeto, o 2630, que eu sou o relator, o meu substitutivo foi aprovado pelo Senado o ano passado, ele está tramitando na Câmara dos Deputados, onde tem artigos sobre essa questão de moderação nas redes sociais. É evidente que quando você atenta contra a vida, pornografia infantil, entrando de encontro ao Instituto da Criança e Adolescente, quando você também tem pessoas que fazem apologia a racismo, isso aí as redes sociais podem tirar automaticamente. É evidente que tem também conteúdos que só mediante ordem judicial, porque se também a justiça não mandar retirar, vai ficar aquele tira e bota e tira nas redes sociais sem saber onde vai parar. Então nós precisamos ter um mediador. Isso no projeto 2630 já tem, mas o nosso grande problema no Brasil e no mundo são as questões das empresas de mensagem, no caso o WhatsApp, porque aí vem postagens anônimas, envio em massa no Brasil e no mundo, e que você não vai ter como você controlar, só com o rastreamento que nós aprovamos no Senado, mas está na Câmara dos Deputados para ser referendado e ver se o presidente sanciona ou não essa lei. Soube, inclusive, que tem um decreto para sair, mas o decreto eu acho que ele é inconstitucional, porque não podemos tratar esse tema tão importante hoje, tão melindroso no mundo, simplesmente com um decreto presidencial. Essa lei, esse projeto de lei 2630, eu acho o caminho ideal para que a gente possa moderar, retirar do ar postagens que realmente atentam contra a vida, principalmente do povo brasileiro, já que estamos no Brasil. Agora a grande discussão é em relação à saúde. Agora no ano que vem vamos ter as eleições e a gente sabe que em época de eleições começam a circular muitas informações falsas. Há tempo de se ter alguma coisa de concreto no Congresso em relação a isso? Olha, esse projeto de lei, o 2630, que aprovamos no Senado, já era para ter colocado em prática nas eleições do ano passado. Mas, infelizmente, a Câmara não aprovou. Eu conversei na última quinta-feira com o presidente Arthur Lira, da Câmara, para que ele paute esse projeto, para que a gente possa, com isso, já utilizá-lo nas eleições do próximo ano. Porque se deixar as redes livres como estão até hoje,
nós vamos ter realmente eleições com resultado desvirtuado, porque não existe hoje uma sanção efetiva para conter essas postagens falsas, essas fake news, e aí você termina mudando o resultado de uma eleição em estados, eleição no Congresso Nacional e para a presidência da República, simplesmente por uma enxurrada de notícias falsas, onde você deprecia o seu concorrente e o concorrente muitas vezes fica literalmente de braços cruzados sem poder conter essa enxurrada de postagem contra a sua pessoa. Então nós precisamos ser céleres para tirar do ar postagens que atinjam a honra das pessoas, para que com isso não interfira no resultado das eleições de 2022. E lembrando que pode ter postagem falsa de qualquer lado, de qualquer partido, de qualquer ideologia, não restringe apenas a um lado ou outro. Seria uma eleição mais limpa, sem esse potencial risco de fake news, né? Na CPI das fake news, nós aferimos isso, que tinham postagens feitas por quase todos os candidatos à presidência da República em 2018. Tem uma corrente que diz que só quem postou foi o presidente atual, o Bolsonaro. Mas não, outros candidatos também, nós descobrimos que também usavam esse instrumento da divulgação em massa de postagens contra a legislação eleitoral. Então, você acertou, Denise, não é só um lado que usou. Na eleição de 2018, todos usaram. E nós temos que fazer com que, em 2022, não haja esse uso desenfreado, atingindo de cheio a legislação eleitoral e, com isso, vindo a interferir nos resultados das eleições. Perfeito, ouvimos Ângelo Coronel, que é senador pelo PSD da Bahia. Senador, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, pela oportunidade mais uma vez. Boa tarde.